gente. Aí a gente vai continuar os assuntos do nosso semestre, certo? Da disciplina de tecnologia mecânica. Deixa eu até escrever aqui para na hora de... Pronto. Então, a disciplina de tecnologia mecânica, a aula de hoje. Então, a gente vai estudar nos slides seguintes sobre usinagem. Só que aí a gente já viu alguns processos de conformação. E aí, o que a gente viu, o principal, foi laminação, certo? E aí, para a gente poder fabricar qualquer tipo de peça, a gente, no caso, utilizando o processo de fabricação de laminação, a gente precisa obter a deformação plástica. Então, essa aqui é a nossa deformação que a gente precisa obter. E aí a gente obtém a deformação plástica utilizando lá o gráfico tensão-deformação, onde a gente precisa atingir aqui o limite de escoamento do material, certo? E aí, esse limite de escoamento do material precisa ser atingido para a gente ter aqui, dentro da deformação plástica, nessa área vermelha, ou o material A, que ele é o material mais duro, nessa área aqui, certo? Então, a gente precisa obter, só que a gente não pode ir para a área preta, que seria essa área aqui, vermelha e preta, porque essa área é a área de ruptura do material. Então a gente precisa trabalhar o limite de escoamento, com qualquer tensão acima do limite de escoamento, para se ter deformações. Então a gente pode ter um pouco de tensão, um pouco de deformação, um pouco de tensão, um pouco de deformação. E aí, consequentemente, a gente consegue deformar nossa chapa, por exemplo, de 10 milímetros, por exemplo, aqui, para uma chapa de 6 milímetros, por exemplo, certo? Então, a gente precisa ter essa deformação plástica. Já no caso da usinagem, a gente não tem deformação do material, a gente tem retirada. Então, a gente retira o material. Então, a gente tem uma formação de cavaco. Então, esse cavaco aqui é o material que é desperdiçado. Então, aqui é lixo, basicamente, certo? Então, os dois grupos grandes de processamento de processo de fabricação de materiais seriam o grupo da usinagem, que aí entra torneamento, retificação, fresamento, ondrilamento, todos esses outros, e o de conformação, que entra a laminação, forjamento, estampagem, o estiramento do fio, né, para você ter formação de fios e por aí vai, certo? Então vamos para a aula em si, depois da revisãozinha sobre os processos de fabricação. Então, a gente tem a classificação dos processos de fabricação, né, que eu já falei, com remoção de cavaco, então seriam os processos de usinagem, e sem remoção do cavaco seriam os processos que poderiam ser conformação, mas também poderia ser fundição, soldagem, metalurgia do pó. Então vamos lá em cima, olhando a parte de cima dos slides. Então, com remoção do cavaco, a gente tem os processos de usinagem. E aí a gente tem os processos de usinagem convencional e os processos de usinagem não convencionais. E aí a gente já viu esse slide na última aula, a gente parou aí. Então eu vou falar bem rapidinho. Então os processos convencionais são torneamento, fresamento, furação, aplanamento, modelamento e retificação. E aí, dentre esses grupos, vocês vão conseguir observar na oficina, certo? Observar as máquinas, como é que é o processo de fabricação utilizando esses processos.
eu só acho que não tem modelamento, mas o resto vocês com certeza vão fazer, certo? E a retífica, não sei se vocês vão fazer, mas por causa de vocês irem utilizar o rebolo para tirar rebarba, já está fazendo um processo, né, de retirada do material. Então, basicamente, uma retífica, só de uma forma bem mais grande, assim, não tão precisa, certo? E aí depois a gente vai para os processos não convencionais, que podem ser o jato d'água, jato abrasivo, eletroquímica, eletroerosão, feixe de elétrons, laser e plasma. A gente já viu uns vídeos sobre esses processos não convencionais, mas a gente vai ver um pouco mais deles também mais na frente. E os processos de fabricação sem remoção de cavaco, a gente já estudou sobre fundição. Soldagem é um processo de união, né, que a gente também já viu. Metalurgia do pó é processo de união de pó, ou seja, fragmentos muito pequenos de materiais que precisam ser unidos através de pressão, ou seja, utilizando a prensa, e depois tem que ser levado para fornos para ele solidificar, senão não vai ter nenhuma resistência mecânica. E os processos de conformação, que a gente já viu, laminação, por exemplo, que a gente utiliza para fazer perfis, chapas, blocos, tubos e por aí vai. E aí também tem o processo de extrusão, trefilação, forjamento, estampagem, que a gente vai ver aos poucos cada um deles. Então, como já falei para vocês, agora a gente, depois de ter falado sobre fundição, laminação, a gente vai entrar no principal processo de fabricação por usinagem, que é o torneamento. E aí a gente vai estudar um pouquinho sobre ele e alguns outros processos. Então essa aula é sobre os processos de fabricação de usinagem, certo? Então, primeiro, a usinagem convencional é um torneamento. Então você consegue obter superfícies com revolução com uma ou mais ferramentas monocortantes. O que significa isso? Significa que você vai construir sua peça através do giro dela. Então, a sua peça vai girar e a sua ferramenta vai ficar fixa. E aí você consegue ter a retirada do material, ou seja, a retirada do cavaco, certo? E aí, no caso dessa figura, a gente só tem uma ferramenta, que é essa ferramenta que está retirando um materialzinho que tem uma seta branca do lado e uma seta preta apontando para o outro sentido. Então, essa ferramenta é a ferramenta monocortante, certo? Por quê? Porque só tem uma aresta de corte. A gente vai ver mais um pouco quando a gente entrar mais detalhadamente nos processos de fabricação de usinagem. E aí, essa peça ela gira na rotação da máquina. Então, você vai colocar na sua máquina, não vai botar uma velocidade de corte, você vai colocar a rotação, certo? Então vai ser 100 RPM, 2000 RPM, o que for, a rotação que você quiser, certo? E aí, essa ferramenta, ela vai se deslocar, pode se deslocar simultaneamente em duas direções, ou simplesmente só em uma, certo? Então, por exemplo, nesse caso da figura, ela está se deslocando no sentido da seta preta, ou seja, ela está indo da direita para a esquerda. E aí a seta branca ela só indica o posicionamento, ou seja, a profundidade. Você vai introduzir a sua peça na sua ferramenta, sei lá, de alguns 2 milímetros, vamos dizer assim, que seria demais, 1 milímetro. E aí você avançou 1 milímetro na seta branca e depois vai colocar avanços na lateral, ou seja, seu avanço mesmo. Então vai avançar 1 milímetro para dentro, mais 8 milímetros, no caso, não para dentro, mas para a esquerda. Então, aí você consegue sair desse cilindro maior, que está preso na castanha, por exemplo, para um cilindro menor, que é o que ele está fazendo, certo? E aí a gente tem os torneamentos retilíneos. O que significa isso? Significa que eles fazem movimento em reta, ou seja, a ferramenta, ela anda reta, ou seja, ela não faz curva, ela não anda em dois sentidos ao mesmo tempo. O que significa isso? A minha ferramenta, bota F, ela só vai andar, vamos lá, você tem um gráfico X e Y. Ela só vai andar em um sentido, ou seja, nesse sentido ou nesse sentido. Então, ela está andando reto.
certo? Então, uma reta. Então, ela tá andando assim também pode ser. Uma ferramenta que ela não ande reta, ou seja, ela vai fazer, por exemplo, uma curva. Isso não seria um torneamento reto, seria um curvilíneo, certo? Então, todos esses torneamentos retilíneos, então a gente tem o primeiro, da figura 1, torneamento cilíndrico externo, ou seja, eu estou fazendo o cilindro externamente, então estou retirando o material. A figura 2 é o cilindro interno, então estou dando cavidade, então estou retirando o material internamente, certo? Mas imagine que todas essas peças estão girando, certo? Então por isso que tem uma seta aí no meio do caminho em todas as peças. Aí a figura 3, embaixo do torneamento cilíndrico externo, é o sangramento axial, ou seja, eu vou simplesmente furar a minha peça, certo? Então eu vou fazer furos, não vão ser furos passantes, mas simplesmente fazer um furo, tá? E aí esse furo pode ser para fazer acoplar algum dispositivo, por exemplo, um sensor, certo? Ou então um furo inicial para um parafuso e por aí vai. Depois tem um torneamento cônico externo, ou seja, a gente já está fazendo, que é a figura 4, a gente já está fazendo um cone ao meu perfil. Então, ao invés de eu ter um perfil reto, eu tenho esse perfil cônico. Então, a minha ferramenta, nesse caso, está andando aqui, segundo essa seta aqui. Ou seja, está andando em duas direções, x e y, ao mesmo tempo, tá? E aí, a figura 5, a gente tem o torneamento cônico interno, que vai fazer esse mesmo cone, só que de forma interna. Figura 6, a gente tem o faceamento, que aí a gente pode chamar de torneamento de faceamento, mas usualmente se chama faceamento, ou seja, a gente tenta colocar a superfície, a face final do meu material faceada, ou seja, o mais plano possível da outra superfície do final da minha peça, tá? A gente tem o sangramento radial, que é a mesma coisa que a gente viu no sangramento axial, só que ao invés de ser axial, vai ser radial, ou seja, vai ser no sentido do raio. Então, a gente faz esse sangramento, e aí, o que acontece? A gente pode colocar, por exemplo, aqui um anel, um anel de vedação, pode vir depois acoplar um mancal, pode acoplar diversas coisas para o apoio, por exemplo, de um eixo. E a gente tem o perfilamento radial, que é, no caso, o perfilamento radial diferente de todas esses outros torneamentos retilíneos, é que a minha ferramenta é isso tudo embaixo, ou seja, ela é muito maior do que as minhas outras ferramentas, certo? Dá para perceber? Então, a minha ferramenta tem um desenho negativo da minha peça. Então, quando ela rotaciona, ela corta e faz esse desenho, como se fosse uma maçaneta, certo? Então, continua sendo reto, mas você tem um perfil, porque a ferramenta tem um perfil, certo? E aí a gente tem o curvilíneo, que é exatamente o que eu falei para vocês. Ele andar em forma de curva, ou seja, essa minha ferramenta, ela faz um movimento de curva. Então, ela vem para cá, naquele caso, e anda fazendo uma curva. E aí você consegue, através de uma ferramenta pequena, simples, com a adesão de duas coordenadas ao mesmo tempo, fazer esse movimento. Então, ao invés de você ter, por exemplo, uma peça desse perfilamento figura 8, que tem um tamanho, uma ferramenta que tem esse tamanho todo, você simplesmente vai ter uma ferramenta menor, só que aí você vai precisar que ela percorra dois sentidos ao mesmo tempo e fazendo essa curva, tá? E aí a gente tem agora a usinagem convencional, que seria o fresamento.
E aí, o fraseamento, a gente tem a remoção do sobrematerial, ou seja, a remoção do material que você não quer mais, vai virar cavaco. Só que aí você tem a combinação dos dois movimentos efetuados ao mesmo tempo. Ou seja, você tem o giro da ferramenta e você tem a translação dessa ferramenta. Ou seja, ela gira e anda. Então, é como se eu tivesse uma broca furando numa madeira, e ao invés de eu só furar, eu furo, penetro a madeira e depois vou andando na lateral com essa minha broca, certo? Só que isso a gente não faz com brocas de furação, a gente faz com fresas. E aí essas fresas são ferramentas especiais para isso. A gente vai ver um pouco mais sobre elas quando a gente chegar em frasamento, certo? E aí, o que acontece? São desses dois movimentos. Só que aí, no caso, esses movimentos podem ser separados, o que significa a sua fresadora gira e aí o seu material é que desloca, certo? Então, é a sua mesa que vai deslocar. Então, são as duas peças da máquina se locomovem, então, tanto a ferramenta quanto a peça. Já no torneamento não, a peça ela só gira e a máquina, a ferramenta é que anda. Então aqui é um movimento ao contrário, quem gira é a ferramenta e quem anda é a peça. E aí a gente tem dois tipos de fraseamento. Então a gente tem a fresagem cilíndrica e a fresagem frontal. Então primeiro a cilíndrica, que significa o quê? Que o giro da sua peça é no mesmo sentido que o giro da sua ferramenta está no mesmo sentido da sua peça, ou seja, você corta com a lateral da sua ferramenta, então é como se a sua ferramenta estivesse deitada, e aí você vai lá e faz o corte, tá? E também tem o fraseamento frontal, que ao invés de sua ferramenta estar deitada, ela está em pé, girando e vai cortar também com a lateral. Só que aí no caso, você utiliza, por exemplo, só uma parte dos seus dentes, ou seja, só uma parte da aresta de corte, enquanto a fresagem cilíndrica você usa toda a área de contato, tá? Então vou mostrar um vídeo aqui para vocês, fica mais fácil. Então,
E aí a gente tem outro convencional, que é a furação. E aí, no caso, todo mundo já conhece o processo de furação, que aí o movimento de corte principal é rotativo, ou seja, a sua ferramenta está rotacionando, e o avanço também é dado por você, ou seja, pela sua furadeira, seja uma furadeira de bancada ou seja uma furadeira manual, que você vai dar o avanço, ou seja, o quanto você vai penetrar. E também a penetração vai variar de acordo com o tamanho da sua ferramenta. Então, se a sua ferramenta, a aresta de corte, ela não for longa, você não consegue fazer uma furação externa. Externa não, grande, né? E aí a gente tem alguns processos de furação. Então, primeiro, furação simples. Então, a nossa broca ela tem um formato simples. Temos o processo de alargamento de precisão. Então, aumentar o seu furo com a precisão, ou seja, para não ter muita folga. Uma furação escalonada. Então, você tem furos dependendo da profundidade com diâmetros diferentes. Então, a parte em cima tem um diâmetro maior do que a parte de baixo. Temos um broqueamento, que é outro tipo de furação escalonada, só que aí a diferença é que você tem um guia, tá? Então, vai ter uma ferramenta lá embaixo que vai fazer exatamente como fosse um degrau, certo? Um rebaixamento de furo, então você simplesmente vai fazer quando você quer que o parafuso seja escondido, então você faz esse rebaixamento. Você pode fazer um escareamento, que então você vai dar o formato esses formatos desses veios escareados no seu furo. E você também pode fazer um alargamento de precisão, certo? E aí a gente tem esse processo de furação. Então, você pode fazer uma furação em cheio, que você vai simplesmente com a sua broca do tamanho que você quer do furo, e vai lá e fura direto. Você também pode fazer uma furação com pré-furo. Então, você faz um furo com um tamanho menor, e depois faz vem com outra broca com tamanho maior e fura em seguida. Então isso aqui é bom para materiais que são bastante resistentes, também, por exemplo, para cerâmicas. E você também pode fazer a trepanação, que é basicamente você fazer esse furo muito largo, certo? Então você retira o material. Então a trepanação você não vai fazer com materiais que têm espessuras grandes. Então você não vai fazer, por exemplo, com espessuras de, sei lá, 20 milímetros, não, 20 não, desculpa, 30 milímetros. Você vai fazer em tubulações, pode fazer em tanques, certo? E vamos ver um vídeo sobre. Deixa eu ver se eu tenho algum... Não, né? Deixa eu ver se... Certo? Então, você vai simplesmente fazer um furo, por exemplo, na sua tubulação, porque você quer colocar, sei lá, uma válvula de segurança, você quer colocar uma válvula de escape, quer fazer um desvio da sua tubulação, botar lá um medidor, então um manômetro, o que for, certo? E aí a gente tem uma furação de perfil em cheio, então tem essa broca que tem os dois diâmetros juntos, e um rebaixo de perfil, que é um furo escalonado, ou seja, a gente é como se fosse comparando com o torneamento cônico, e aí no caso seria uma furação cônica, certo? Então essa broca tem esse perfil cônico.
Aí tem o alargamento cilíndrico e o alargamento de perfil. Então você pode ver que para cada tipo de ferramenta a gente tem um perfil bem diferente para cada uma delas, certo? O formato da aresta é diferente. Se vai ser uma aresta reta, por exemplo, esse furo escalonado, se vai ser um cheio com essa aresta helicoidal. Então aqui, ó, o alargamento, a aresta é reta, o perfil também é reto. E aí a gente tem um aplanamento, que vocês vão fazer bastante na oficina. E aí é um corte feito em único sentido, ou seja, a sua ferramenta vai, corta, aí ela volta, não corta. Aí você aproxima de novo, ela vai e corta. E fica esse movimento de corte, certo? E aí o tempo de retorno dessa ferramenta ele vai ser perdido, ou seja, não é um processo de fabricação muito eficiente. Então você gasta bastante tempo. Mas se você só tem esse, por exemplo, só tem a plana e a serra, então você vai lá, corta os pedaços da peça que você quer, tem uma peça grande, corta lá em pedaços menores na serra e depois leva para a plana para simplesmente facear, ou seja, para deixar as superfícies o mais planas possíveis, paralelas possíveis, certo? Então você ajusta a sua ferramenta. E aí, se você quer fazer um corte muito profundo, retirar muito material utilizando a plana, você vai gastar muito tempo. Então também não é uma coisa muito boa. Então vamos ver um vídeo sobre aplanamento. E aí a gente tem o mandrilamento, que aí no caso, esse mandrilamento você faz é um mecanismo de usinagem de superfície de revolução, ou seja, é como se você estivesse melhorando a superfície interna ou externa do seu tubo, por exemplo, certo? E aí no caso, a sua ferramenta de corte ela é fixada a uma barra de mandrilhar. E aí essa barra de mandrilhar pode ter um certo ângulo e aí a operação pode ser realizada. Então basicamente essa ferramenta vai girar e vai tirar todo esse material internamente da sua peça, da sua tubulação, por exemplo. Então, cadê? E aí, a retificação, que aí no caso é a remoção do material através dos grãos abrasivos. Então, diferente de todos os outros processos que a gente viu, o torneamento, furação, fresamento, mandrilhamento, a retificação a gente não consegue observar onde está a aresta de corte, ou seja, todos esses grãos vão ter milhares de arestas de corte em cada grão,
e aí junta todos esses grãos para fazer o rebolo. Então você não tem noção de onde é que está a aresta de corte. Então a gente consegue fazer um corte, mas sem saber exatamente o que está acontecendo. Mas aí no macroscópio, ou seja, no final, a gente sabe o que está acontecendo, e aí a superfície fica bonita, fica bem acabada por conta disso, mas a gente não sabe exatamente quem foi que cortou o que do material, certo? Então a ferramenta vai girar em seu próprio eixo, ou seja, o rebolo que vai girar, e aí assim ele consegue fazer o movimento também de translação, ou seja, ele roda, gira e anda por cima da peça, certo? E aí é um processo de alta precisão dimensional e proporciona um grau de acabamento superior muito bom para o polimento. Então, geralmente, peças que precisam ter um acabamento superficial muito boa, que significa o quê? Esse acabamento superficial muito bom significa que você precisa ter uma tolerância de dimensionamento muito restrita. Então, você precisa utilizar o processo de retificação para retirar, por exemplo, 1/10 de milímetro. Então, isso é muito pouco. Então, você não consegue tirar 1/10 de milímetro, por exemplo, em um turno, certo? E aí você vai ter que ir para a retífica. Então, a retífica também é uma máquina cara. Então, você só precisa ter, se você vai construir, fabricar peças que são de alta precisão. E aí vale a pena você ter a retífica. Mas se não, se você vai simplesmente fazer, sei lá, um parafuso para prender mesa, você não vai precisar de uma retífica na sua oficina, certo? Na sua indústria. E aí a gente tem os tipos de retificação. E aí a gente tem retificação plana, periférica, então o rebolo gira e a peça anda para frente e para trás. Temos plana facial, ou seja, você utiliza a face do rebolo para cortar, por exemplo, a face da peça, fazer um acabamento nessa face da peça. Pode ser cilíndrica periférica, então você vai fazer com que você use a face do seu rebolo com a face da peça, que seria cilíndrica. E a retificação cilíndrica facial, então você usa a face do seu rebolo com a face da sua peça para melhorar o seu acabamento da sua peça, certo? Então o rebolo você consegue tanto utilizando a face dele, quanto a face, quanto você consegue também utilizar a periferia, ou seja, a área paralela, quanto a parte em volta por fora do seu rebolo. Então vamos ver o vídeo. Retificar, cadê você? E aí a gente tem os não convencionais. Então, não convencionais, exatamente, a gente não tem a geometria da ferramenta, ou seja, a gente não tem a ferramenta. Então, a gente tem primeiro o jato abrasivo, que aí é um processo que vai utilizar produtos abrasivos na raspagem da superfície. Então, por exemplo, quando você faz um jateamento na parede de um casco de navio, certo? Então, você simplesmente está retirando ali, tentando tirar todas as partes endurecidas, então seria basicamente a ferrugem, certo? E tentar deixar a sua peça do jeito mais, o acabamento dela um pouco melhor, certo? E retirar a sujeira, por exemplo. E aí, você pode utilizar como produtos abrasivos os grânulos,
pequenos grãos que vão servir para a remoção desse material, que vão formar camadas sobrepostas na superfície metálica. Os produtos abrasivos também são aproveitados para cortar materiais duros ou polir o aço, por exemplo. Então, você pode utilizar para limpeza, para polir também a sua superfície. Então, a gente tem um jato abrasivo aqui e um jato de água. Então, a diferença aqui é que o jato abrasivo está cortando uma superfície, uma chapa, né? Com uma espessura muito maior do que aqui o jato de água, certo? Mas aí, no caso, o jato abrasivo, ele também serve, no caso aqui, ele está sendo utilizado para melhorar o acabamento da lateral desses furos. E aqui o jato de água está servindo para furar a minha peça em si, ou seja, a minha chapa. Então, vamos ver o vídeo. E aí a gente tem a outra não convencional, que é a eletroquímica. Então aqui a gente trabalha com química, ou seja, com basicamente remoção do seu material através de corrosão, ou seja, você retirar o seu material destruindo ele, certo? Então a usinagem eletroquímica é um processo não tradicional, que também é bastante utilizado com materiais que têm uma dureza altíssima. O que significa isso? Materiais que, por exemplo, se eu utilizasse um processo de fresamento, não, por exemplo, uma retificação, o meu rebolo, ele não seria tão resistente quanto o meu material. O que significaria isso? Que o meu material iria quebrar o meu rebolo. Então, na ordem de você fazer a escolha de material para sua ferramenta e para sua peça, é que seu material ele precisa ter uma dureza maior do que a da sua peça, porque senão quem vai destruir o outro é a peça, não a ferramenta, certo? E aí, então, você utiliza a eletroquímica para esses materiais com bastante resistência, ou seja, bastante dureza, tá? Nesse processo é utilizada uma fonte de energia de alta potência, que vai fornecer a corrente elétrica de alta densidade, e aí, no caso, o polo positivo, que no caso seria ligado à peça, é o anodo, e o polo negativo, que é ligado à ferramenta, que é o catodo. Ou seja, o catodo vai tirar material
do anodo, certo? E aí pode ser eletroerosão ou ultrassom. E aí esse processo trata de associação de usinagem eletroquímica com outros processos não tradicionais, tendo como objetivo também incorporar as vantagens desses processos e melhorando o desempenho da usinagem eletroquímica. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas figurinhas. Então, a gente tem a eletrólise, onde fica a faca, ou seja, o cátodo. Então, essa parte preta que tem esse formato com essa meia curva e essa pirâmide. E a gente tem essa chapa embaixo, que é o anodo. E aí, quando você coloca a ferramenta, por exemplo, um pouco mais perto do que essa peça, você não pode encostar, porque se você encostar, você não vai ter passagem desses elétrons, vai ser um circuito fechado, você tem um circuito aberto, e aí você vai e coloca a corrente para passar. E aí o que significa isso? Significa que materiais vamos dizer, as peças, materiais metálicos da sua peça vão sendo retirados aos poucos e vão para a solução, por exemplo, e aí vai ter o formato do cátodo. Então você consegue retirar material da sua peça sem simplesmente utilizar a ferramenta, ou seja, sem ir lá fisicamente e retirar material, vai ser quimicamente. Só que aí ele entra no processo de usinagem, por quê? Porque você está retirando material. Então, usinagem você retira material. Só que aí não convencional, porque você não utiliza ferramenta, ou seja, você não utiliza a força necessária para retirar material. Você simplesmente utiliza elétrons, ou seja, você destrói o seu anodo com o formato do seu cátodo. Mas aí esse material que estava aí antes não existe mais. Ele simplesmente foi-se embora, está na solução. E aí ele vai simplesmente deixar de existir. Então, ele vai estar lá na mistura e você depois não pode reutilizar, certo? Simplesmente vai descartar. E aí a gente tem também a eletroerosão, que é um processo de fabricação de peças isoladas, que no máximo de pequenas séries, ou seja, não consegue produzir várias peças ao mesmo tempo. Essa peça é submersa a um líquido, onde não existe força de corte, então também igual à eletroquímica, pois não há contato entre a ferramenta e a peça, e não formando as tensões comuns do processo convencional, ou seja, o esforço da ferramenta entrando na peça, por exemplo. E para que a eletroerosão ocorra, é necessário que os materiais envolvidos sejam bons condutores de eletricidade. Tanto a peça como os eletrodos estão ligados à fonte de corrente contínua, por meio de cabos normalmente o eletrodo tem polaridade positiva e a peça polaridade negativa. Então vamos ver um vídeo de como... E aí a gente tem também a laser, que aí no caso é uma usinagem também não convencional, onde o material é fundido ou vaporizado por um feixe estreito de luz monocromática intensa, ou seja, laser. Então laser é basicamente uma luz com alta energia, certo? E aí que usa elevada densidade de energia, ou seja, você consegue simplesmente colocar muitos feixes de luz ao mesmo tempo em um lugar muito pequeno, e aí consequentemente essa energia vai ser tão grande que é capaz de destruir o seu material, certo? E aí a densidade, a usinagem laser também pode ser empregada para soldagem, tratamento de superfícies e nas indústrias é utilizada em larga escala para fabricação de peças com formas complexas. Então a gente utiliza bastante laser para corte, basicamente, tá? Então vamos lá. Cadê? Laser.
E aí a gente tem a plasma, que é conhecido como quarto estado da matéria, que no caso seria um gás ionizado com altas temperaturas. E aí, mais precisamente, o plasma é uma coleção de partículas carregadas dentro da mesma quantidade de elétrons e íons positivos, embora apresente quase todas as características de seus gases formadores. Se difere entre eles por ser um bom condutor de eletricidade. Então, um bom exemplo de plasma na natureza é o raio, certo? Então, laser, você utiliza luz, e plasma você utiliza gás. Então, corte a plasma versus o laser versus o corte a plasma. Então, o laser é um corte mais eficiente em metais e chapas de aço que vão variar entre 11 mm a 25 mm de espessura. Corta acrílicos de madeira, então no vídeo a gente viu o corte no acrílico, é mais preciso e mais rápido para chapas de até 10 mm de espessura. Ou seja, trabalha com chapas com limite de espessura, certo? Limites pequenos, podemos dizer. Plasma, corta metais e chapas de aço, espessuras que podem variar de 1 mm a 80 mm de espessura, com velocidades até 20 metros por minuto. Ou seja, o plasma, ele consegue cortar uma gama muito maior de espessura, certo? De peças. E aí, para espessuras maiores que 10 mm, o corte a plasma começa a fornecer um corte de melhor qualidade em relação ao laser, além de utilizar menor energia. Então, você mais uma vez precisa saber quais são os produtos que você vai fabricar para poder escolher qual tipo de processo de fabricação que você vai utilizar. Se vai ser plasma, se vai ser laser e por aí vai, certo? Então, a aula de hoje foi isso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou botar a atividade para vocês no site, no Classroom, ou sala de aula. E aí vocês vão ter que responder primeiro a de laminação, que eu já passei para vocês semana retrasada. E depois vocês vão responder a sobre hoje, que é os processos de usinagem. Certo? E aí, qualquer dúvida, entre em contato comigo por e-mail. Vocês podem entrar em contato pelo meu e-mail, né, individual, não precisa utilizar o e-mail da turma. E outra coisa, as atividades eu vou deixar com um prazo para entregar de 2 dias, ou seja, vocês vão poder fazer e entregar. Hoje é terça, então quarta e quinta. E aí, esse vai ser o prazo de vocês, tá bom?